O torcedor do Flamengo vive o seu luto pela derrota no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo em casa, 1-0. O vice-presidente de futebol sai no braço com o torcedor num shopping no Rio de Janeiro. Mas a verdade é que o time entra em campo hoje contra o Goiás num jogo importante. Por que é importante? Por dois motivos. Primeiro, porque com a iminente possibilidade do Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, e ela é bastante real, sabemos disso, o time precisa pensar em garantir a sua vaga da Libertadores no ano que vem, no campo, no Campeonato Brasileiro. Então, cada ponto é importante e por isso o Flamengo tem que ir hoje a Goiás, já está lá, né? Já está lá em Goiânia, disputar esse jogo com muita dedicação para recuperar o ânimo também, né? Um pouco da autoestima e também para buscar esses 3 pontos que são importantes. Então, é claro que hoje tem jogo, então o vídeo aqui do canal falando de tática, obviamente, tem que ser o pré-jogo, onde vamos falar das vulnerabilidades, das fragilidades e também das fortalezas da equipe do Goiás, para a gente poder explorar um pouquinho do que o Flamengo tem que fazer para se proteger, para não sofrer, e também do que tem que ser feito para poder chegar nas redes do Esmeraldino, ok? Então vamos fazer o seguinte, aquele nosso combo de sempre, você vai deixar o seu like, que é muito importante para mim, você vai se inscrever nesse canal se você não for inscrito ainda, eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? Antes da gente seguir com o conteúdo, eu quero deixar um recado rápido aqui, que é o curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. Para eu poder fazer uma análise como essa que eu vou fazer aqui agora para vocês no canal falando de tática, eu me capacitei. Então, é importante ter capacitação para poder falar sobre o assunto. Então, tá aqui, ó. Curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. Mesmo que você não queira trabalhar com futebol, vale a pena. Você vai conhecer um pouquinho mais do jogo que você tanto ama, né? Você passa o dia inteiro aí falando sobre futebol, sobre as escalações, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Champions League, você fala sobre isso muito, que eu sei, em casa, nas rodas de conversa, no bar, com os amigos, na faculdade, na escola, no WhatsApp, nas redes sociais. Então, que tal você conhecer um pouquinho mais sobre o esporte que você tanto ama, que você tanto adora? Explorando o Jogo é uma ótima possibilidade de você poder fazer isso. É um curso introdutório à análise de desempenho, é muito legal e é muito, muito, muito barato. Então, fica aqui o recado, o link está na descrição aqui desse vídeo, tá? Não perde tempo e garanta já o seu. Vamos falar então um pouquinho de Flamengo e Goiás, que se enfrentam hoje às 19 horas, horário um pouquinho diferente, hein? Tá mais cedo hoje o jogo, não perde não, hein? Lá em Goiânia, vamos lá. Bom, o Flamengo deve ir a campo com Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, o Léo Pereira não viajou, sente dores musculares. O Flamengo com muitos desfalques, né? Gabigol, que está suspenso, que também teve dores no jogo de domingo. Enfim, Arrascaeta, Luiz Araújo, são muitos os desfalques do Flamengo. Então a equipe vai, como eu estava falando, com Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia também é o único volante disponível, né? Alan machucado, Eric Pulgar também sentiu dores, também nem viajou. Everton Ribeiro, Gerson e Vitor Hugo. Resta saber se vai ser realmente nesse 4-3-1-2, nesse tripé de meio, com um meia mais centralizado, como eu coloquei ali o Vitor Hugo, ou se vai ser no 4-2-3-1. Vamos entender isso quando o jogo começar. Vamos entender se o Vitor Hugo vai estar um pouco mais adiantado, de repente o Ribeiro pode estar mais adiantado e eles podem trocar de posição aí nesse tripé de meio. E na frente a gente vai ter Bruno Henrique e Pedro. O Goiás vai com o Tadeu, o grande Tadeu aí que está há tanto tempo já marcando presença nesse gol do Goiás. Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e Hugo, Morelli, William Oliveira, Guilherme, Alano, Anderson Oliveira e João Magno, que é o centroavante. Fala um pouquinho desse Goiás, o sistema de jogo é 4-3-3, 4-2-3-1 também, aí tá 4-3-3, mas pode ser um 4-2-3-1 hoje também, vamos observar isso quando o jogo começar. É o 16º colocado, 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Em casa tem 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. É o segundo pior ataque do campeonato, com 20 gols somente. 9 desses 20 gols, pessoal, 9 dos 20 gols marcados foram de cabeça, 45% dos gols,
O time já trocou o comando técnico, o time já trocou alguns jogadores, já trocou o centroavante e continua jogando um jogo muito de imposição física e de duelo aéreo. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco com as imagens, né? Você sabe que aqui no canal Falando de Tática, desde que esse canal começou aqui em abril de 2023, a gente sempre gostou de mostrar imagens, sempre gostou de trabalhar o pré-jogo com as vulnerabilidades, com as fragilidades do adversário do Flamengo e também com as fortalezas desse time para poder falar um pouquinho do que o Flamengo tem que fazer para se defender e para poder machucar o adversário. Então, hoje não vai ser diferente, teremos imagens já, então fica aqui comigo e não esquece de deixar o seu like, tá? O Goiás sofreu 30 gols, como vocês estão vendo aí, empatado com o Flamengo. O Flamengo tem uma defesa que está ali junto com a do 16º colocado do campeonato, para vocês terem noção de como defensivamente o Flamengo está bem mal nesse campeonato. 6º em cruzamentos precisos, o Goiás, né? Está lá entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, 5 cruzamentos precisos por jogo. Como eu já falei, é um time que busca muito cruzamento, busca muito a jogada aérea. E vou mostrar para vocês isso aqui melhor já. 19º em posse de bola, 43,8%. É um time que joga um jogo muito direto, um jogo de muita bola longa, né? Tanto que é o 8º em acerto de bolas longas, tá? Um time que joga muito com as linhas baixas, joga um contra-ataque, busca a bola longa para já achar o seu centroavante em apoio, para progredir e depois jogar essa bola para corredor lateral e fazer os cruzamentos, tá? 12,9 finalizações por jogo, é o 14º, está ali colado no Flamengo também. O Flamengo também, a gente já vem falando aqui no canal Falando de Tática há um tempo, que é um time que finaliza pouco e é o 13º em número de finalizações em média, né? Tá junto do Goiás, 16º colocado, estão ali juntinhos. O Goiás, como eu já falei, é um time que joga muito em linha baixa e acaba fazendo muito corte, né? Acaba forçando muito o seu adversário a tentar jogar pelos corredores laterais para poder essa bola ser jogada na área e o time cortar, né? Rebater, né? Então, é o time que mais corta bolas por jogo porque trabalha muito em linha baixa, tá? É o time mais faltoso do campeonato também, média de 17 faltas por jogo e só em 6 jogos do campeonato não sofreu gols. Então, é um time que acaba sendo vulnerável tanto quanto o seu adversário, o rubro-negro carioca, o time de Jorge Sampaoli. Vamos lá para as imagens, vamos falar um pouquinho das imagens, vamos falar um pouquinho dessas fragilidades do time do Goiás e também das suas fortalezas, para a gente entender o que o Flamengo tem que fazer para poder sair vitorioso do jogo de hoje. Vamos lá. Bom, então vamos olhar aqui primeiro para como é que o Goiás marca os seus gols, tá bom? Como eu já falei, é muito jogo aéreo, é muito jogo de imposição física, tá? Então acaba que o time, por exemplo, consegue muitos gols de escanteio. Por quê? Porque força esse jogo pelo corredor lateral. E o que isso acaba acarretando? Essa bola é cruzada, bate no defensor, vai para a linha de fundo, é escanteio. Ou então o goleiro consegue afastar, escanteio. Ou um zagueiro também tira, acaba a bola saindo para escanteio. Então o time acaba conseguindo muitos escanteios e eventualmente consegue gols nesse tipo de jogada, tá? Força muito esse jogo de imposição física. A má notícia para o Flamengo é que o Flamengo tem sofrido com esse jogo de imposição física, com esse jogo direto, com esse jogo de força, né? O Flamengo tem sofrido quando enfrenta times que jogam assim. O Flamengo é um time que sofre poucos gols de cabeça no Campeonato Brasileiro, só sofreu 2 gols, mas nos jogos importantes desse ano até agora, na hora que o jogo de imposição física aconteceu, na hora que o jogo aéreo aconteceu, o Flamengo sofreu. Foi assim contra o Olímpia, tomou 2 gols, e contra o São Paulo também acabou não conseguindo neutralizar o Jonathan Calleri, que eu até mencionei bastante aqui no pré-jogo, que ia ser uma arma perigosa, e o Flamengo não conseguiu neutralizar essa arma perigosa do São Paulo. Vamos olhar aqui então como é que o time do Goiás acaba marcando muitos gols de cabeça. Então, jogada de escanteio aqui, bola batida, no primeiro pau aqui fechadinha de esquerda, tá? E o gol de zagueiro, o gol aqui, se eu não me engano, é do Lucas Alter. Outra jogada que o Goiás tenta muito para poder chegar em corredor lateral é avançar com o volante para ele poder fazer essa diagonal longa aqui e achar essa situação aqui, ó, tá? Aqui, no caso, não foi um cruzamento, tá? Aqui, no caso, foi um gol contra do Fortaleza, mas o time busca muito chegar no corredor lateral através de uma condução, através de uma jogada de diagonal longa do seu volante, do corredor central, joga para o corredor lateral. Então o Flamengo tem que estar muito atento nesse balanço defensivo, como é que o bloco vai andar, o bloco precisa se mexer rápido, né? O Flamengo não pode deixar os seus laterais expostos num contra um, tem que bloquear esse cruzamento, tem que ter superioridade numérica para poder não deixar o time do Goiás machucar. Aqui a gente vai ver mais um gol de escanteio, dessa vez aqui sendo batido um pouco mais aberto. E aqui o Matheus Babi fazendo o gol. Como eu falei, o time trocou o seu centroavante, era o Matheus Peixoto, agora é o João Magno, continua com um centroavante muito alto, continua privilegiando o jogo de força e de duelo aéreo. Ainda tem no banco o Matheus Babi, que também é um jogador bastante alto, então realmente tanto o centroavante titular quanto o reserva são jogadores muito altos, então o time privilegia muito esse tipo de jogada. Então aqui mais um gol de escanteio, mais um gol de duelo aéreo, mais um gol de bola parada.
E aqui a gente vai ver mais uma vez o time variando o corredor, ó, trazendo de um corredor para o outro, usando essa diagonal longa, como eu falei, do volante lá para o corredor lateral, fazendo cruzamento e achando o gol. Gol do João Magno, gol do centroavante, 1,95 m. Para a gente fechar, vamos ver aqui mais um gol de cruzamento, dessa vez ainda com o Matheus Peixoto em campo. Matheus Peixoto foi para o corredor lateral, arrastou a zaga do São Paulo, trouxe essa bola aqui para trás, fez espaço para trás e o cruzamento saindo antecipado, esse cruzamento de pé fechado, esse cruzamento tão perigoso, né, que sai tantos gols no futebol brasileiro, futebol mundial, nesse tipo de jogada, né? E aqui a bola sendo feita para o Maguinho. Maguinho, que é um lateral direito que avança bastante, a gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar um pouquinho agora sobre as fragilidades do Goiás e como é que o Flamengo pode fazer para chegar nas redes do Esmeraldino. Bom, a primeira fragilidade que eu consegui detectar aqui no Goiás nem é tanto de ordem tática, mas tem a ver com uma situação que o Flamengo pode se aproveitar. É importante o Flamengo tentar pressionar bastante a saída de bola do Goiás, ter uma marcação alta bem pressionante. A gente sabe que o Flamengo tem bastante dificuldade de fazer isso, que vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu sou um crítico dessa subida de bloco do Flamengo, muito desencaixado, não existe o pressing, né, aquela marcação individual, e mesmo quando sobe mais estruturado, deixa muita janela, deixa muita linha de passe aberta, é muito desencaixada essa subida de bloco do Flamengo, mas seria interessante, né, o Flamengo tentar subir esse bloco de forma bem efetiva, bem intensa, para poder gerar esse tipo de situação aqui, ó. O Goiás acaba errando um pouquinho na saída de bola, errando passe, sendo hesitante, e sofreu alguns gols dessa forma, como esse aí que vocês estão vendo do Corinthians, tá? Então seria interessante o Flamengo poder pressionar o Goiás na saída de bola e forçar esse erro. A gente vai ver mais uma situação dessa aqui agora, olha só. O Goiás tentando sair construindo, tendo a sua bola perdida aqui, perdendo a posse e sofrendo gol dessa forma aqui contra o Santos. Mais uma situação dessa aqui agora contra o Bragantino, ó. Tenta aqui a bola longa, erra aqui um domínio, erra aqui o passo para trás, o Bragantino consegue roubar a bola, finaliza com o Sacha e faz o gol. Outra situação que me chamou a atenção é que o Goiás, apesar de ser um time que joga em bloco baixo, né, que baixa bem suas linhas, eventualmente acaba deixando espaço entre as suas linhas, né? Essas linhas não são tão compactas assim, o bloco não é tão compacto. Então, olha essa jogada aqui do Fluminense, ó. O André achando aqui no entrelinhas, o time conseguindo evoluir e machucando o Goiás nesse tipo de jogada. É uma jogada que o Flamengo pode tentar explorar também. Já vi aqui agora o Bahia também explorando uma situação parecida, ó, essa bola de fora para dentro, achando aqui no entrelinhas. E depois tem a segunda bola e aí sai o gol. Uma outra situação que me chamou a atenção é o lado direito da defesa do Goiás. O Maguinho é um lateral que é muito ofensivo, tem alguns problemas defensivos, mas também fica um pouco exposto às vezes. Aquele lado ali é um pouco desprotegido. Então, olha como é que o Palmeiras soube explorar bem esse lado, esse confronto aqui no início do campeonato ainda, né? Fazendo esse bloco balançar e conseguindo explorar essa vulnerabilidade do time do Goiás. Aqui mais uma vez, olha só como é que o Palmeiras vai rodar essa bola, vai rodar essa posse, vai fazer o bloco do Goiás balançar. É importante o Flamengo conseguir circular essa bola rápido, fazer esse bloco do Goiás balançar e deixar o Maguinho aqui numa situação de 2 contra 1. Essa bola aqui nas costas, fazer esse passo de retorno. Pode ser interessante o Flamengo usar isso com o Ayrton Lucas, com o Gerson, com o próprio Bruno Henrique também, ficar em 1 contra 1 com o Maguinho. Tem situação aí boa para o Flamengo conseguir tirar vantagem desse lado direito do Goiás, tá? Aqui mais uma vez, ó. Bola sendo jogada numa diagonal longa lá do lado direito, o Maguinho ficando em 1 contra 2, 2 contra 1, né? Sofrendo aqui essa tabelinha, esse 1-2, né? Trabalhar esse tipo de jogada aqui e conseguir machucar o Goiás por aquele lado. É importante o Flamengo tentar gerar esse tipo de situação, como eu já falei, com o Gerson, com o Ayrton Lucas, com o Bruno Henrique. Tem como machucar bastante o Goiás por ali, tá bom? Bom, gente, é isso. Esse foi o pré-jogo de Flamengo e Goiás. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei na introdução desse vídeo, é jogo para jogar a Vera, para recuperar o ânimo e para fazer 3 pontos. O Flamengo precisa de pontuar para poder pensar em, eventualmente, perder nossa Copa do Brasil, estar na Libertadores de 2024 através do Campeonato Brasileiro. Então, se o título está longe, pelo menos o Flamengo tem que pensar em buscar a vaga na Libertadores. Imagina a tragédia que seria o Flamengo, clube que fatura mais de R$1 bilhão por ano, ficar de fora da Libertadores 2024, né? A torcida nem pensa nessa possibilidade, acho que os dirigentes também não. Então o Flamengo vai em busca desses 3 pontos para poder pensar nessa vaga e recuperar o ânimo. São Paulo vai ficar, a priori, não deve sair. Rodolfo Landim está bancando. A gente não sabe se, de repente, na segunda-feira o Flamengo eventualmente perdendo o título, né, da Copa do Brasil, de repente ele vai ser demitido. Já existem conversas com o Tite e parece que o ex-técnico da Seleção Brasileira já aceitaria dirigir o Flamengo, mas só em 2024. Então o Flamengo tem que tentar botar a cabeça no lugar, tentar se organizar. A gente sabe que planejamento
não é muito forte dessa diretoria, mas enfim, é o que tem para hoje, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Aproveita a promoção do Laboratório de Futebol, curso Explorando o Jogo, tá? E deixa o seu like, o like é muito importante. Você chegou até o final desse vídeo, cara, não esquece de deixar o like agora, se você não deixou ainda. É muito importante pra gente que produz conteúdo. Fechado? Então é isso, tamo junto, forte abraço, valeu e eu fui!